Boa noite, pessoal. Nosso encontro de hoje a gente vai falar sobre a análise custo-volume, lucro e alavancagem. Então, num primeiro momento, a gente vai abordar justamente a questão do ponto de equilíbrio e os diversos tipos de ponto de equilíbrio. E vamos conversar também a respeito da alavancagem. A alavancagem, mais especificamente, a gente vai tratar, né, a respeito da alavancagem operacional, a alavancagem financeira e a alavancagem total. É claro que é um assunto novo, então, num primeiro momento, a gente nem sabe o que vem a ser a ideia da alavancagem. Ao longo da aula, a gente vai conversando e vai trabalhando de uma forma bem bacana, né? Um pouco a respeito de ponto de equilíbrio, eu acredito que o pessoal que é de contabilidade já tenha abordado quando tiveram a disciplina de custos, né? Vocês já tiveram uma disciplina de custos? Confere, pessoal. Vanessa escreveu, ainda não. Beleza, mas a gente vai conseguir trabalhar aqui numa boa, tá? Vai dar tudo certo. Então, a gente vai, no primeiro momento, trabalhar a análise do ponto de equilíbrio, né? A ideia do ponto de equilíbrio, o que é, né? Vocês, no dia a dia da área contábil, muitas vezes o empresário, o empreendedor, né, ele comenta muito a respeito do ponto de equilíbrio e ele pergunta, às vezes, né, pede o auxílio para o contador. A ideia do ponto de equilíbrio, popularmente, é o seguinte, né? É quando o empresário diz assim, ó, beleza, agora não tenho, né, nem prejuízo e nem lucro, né? Popularmente ele diz assim, ó, agora fechou, empatou, né? Que é assim, não é, ele conseguiu pagar tudo que ele tinha para trás, não teve nenhum real de lucro. Essa é a ideia do ponto de equilíbrio, tá? Que a gente vai trabalhar e vai desenvolver e vai ver como é que a gente calcula. A análise ou ponto de equilíbrio também é conhecido como relação custo, volume, lucro, né? E o objetivo dela é determinar o número, né, de operações ou de unidades a serem vendidas necessárias para cobrir os custos operacionais da empresa. Ou seja, a ideia é o seguinte, né? Se é um comércio, né, um varejo, é justamente identificar assim, a partir de quantas peças ou quantas peças eu preciso vender, né, para mim, que nem eu falei para vocês, popularmente empatar. Ou seja, eu preciso vender, vamos supor assim, ó, eu preciso vender 1.500 peças. Quando eu vender 1.500 peças, eu consigo pagar as minhas despesas, né? Consigo pagar todos os meus custos fixos, meus custos variáveis e beleza. A peça 1.501 vendida, eu já começo a ter lucro. Se eu vender menos de 1.500 peças, daí eu estou no prejuízo, né? Que nem popularmente também a pessoa diz assim, ó, tá pagando para trabalhar, né? O cara montou um negócio, ele está botando o dinheiro dele em cima para conseguir fazer o negócio dele funcionar. Vocês devem ter visto já com o YouTube vídeos a respeito do Flávio Augusto. Flávio Augusto é aquele empreendedor responsável, né, pela empresa chamada Wise Up, de inglês, de idiomas. E ele conta a trajetória dele, como é que foi que ele cresceu, né, como é que surgiu o Wise Up, como é que ele desenvolveu. Então ele fala, ele conta no histórico dele. Alguém já viu um pouco da história do empresário do Wise Up, Flávio Augusto? Ele tem, acho que, um canal chamado Geração de Valor, né? Hoje em dia o cara é um bilionário e mora nos Estados Unidos. Ele é proprietário também de uma, como é que é? De uma, de futebol. Ele até tinha contratado o Kaká como futebol, né? De uma liga lá americana, lá de Miami. Conhecem ele? Sabe de quem que eu estou falando? Beleza. Depois, se a gente tiver um intervalo, eu tento botar uma eu tento botar uma imagem, alguma coisa assim. Mas o que acontece é assim, ó, esse cara que é o empresário do Flávio Augusto, ele conta o seguinte, tá? Meu objetivo não é entrar na história dele, mas só para que vocês entendam qual que é a lógica. O Flávio Augusto, ele ele já trabalhava em escola de idiomas, a esposa dele também trabalhava em escola de idiomas, e ele decidiu montar a empresa Wise Up. A ideia da Wise Up, o que era, né? Era justamente formar o pessoal a falar inglês em pouco tempo, em torno de 1 ano e meio. Hoje em dia você vê outras escolas também que têm o mesmo sentido, né? O objetivo não é o cara aprender toda a gramática, mas é tipo assim, ó, aquele engenheiro, contador, advogado, administrador, que ele não tem o objetivo de aprender the books on the table somente, né? Ou trabalhar toda a questão da gramática, mas que ele consiga viajar para fora, ou que ele tenha que ter um contato com alguma outra pessoa de fora e consiga se comunicar bem. Essa era a ideia e a proposta dele. Para que ele fizesse o negócio dele acontecer, ele não era uma pessoa com muitos recursos financeiros.
Então ele buscou assim um local privilegiado, né, em regiões tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Teve situações que o valor da locação, a garantia que ele deixou foi a garantia dos pais dele, né, a casa dos pais dele em garantia, que seria suficiente a pagar alguns meses de aluguel. E ele sempre fazia a seguinte conta, ele fazia assim, olha, eu preciso ter tantas matrículas, né, tantas pessoas matriculadas para conseguir empatar. E eles corriam atrás, eles não poderiam jamais ficar com menos do que tantas matrículas. Essa é a ideia do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, eu preciso de tantas matrículas, né, tantos alunos matriculados na escola, para que daí, a partir daquele momento, a escola se pague, né? Ou seja, ela zerou. A partir de uma matrícula a mais, a escolinha começa a me gerar lucro. E daí ele vai contando algumas técnicas e tudo mais, né? Só a título de informação, já que eu puxei o nome do Flávio Augusto, ele, em determinado momento, ele vendeu a WiseUp para o Grupo Abril, né, e transformando ele num cara bilionário no Brasil, e Cargas da Água, ele foi para os Estados Unidos, né, foi lá para Miami, para Orlando, não é Miami, acho que é Orlando, alguma coisa, vocês depois pesquisem no Google lá, e montou uma escolinha de futebol. E a mesma coisa que ele fez com a ideia do WiseUp, ele quis fazer, porque não ia poder trabalhar com uma empresa que fosse concorrente dele, né? Tipo de idiomas. Então ele quis buscar a mesma ideia para a questão das escolinhas de futebol nos Estados Unidos, lá tem muita bolsa, né? Parece que depois a WiseUp deu uma diminuído o valor de mercado e ele comprou a WiseUp, a participação da WiseUp de volta por um valor muito mais baixo do que ele tinha recebido na negociação. Né? Tem bastante vídeos dele, mas isso é uma outra conversa. A ideia do ponto de equilíbrio é que importa, né? Então, o ponto de equilíbrio é justamente tentar identificar a partir de quantas unidades produzidas que eu vou vender eu consigo alcançar meu ponto de equilíbrio, né? Ou quantas unidades vendidas eu encontro meu ponto de equilíbrio. Essa é a ideia do ponto de equilíbrio, tá? Finalidade, né? Avaliar a lucratividade da empresa face a diferentes níveis de vendas ou de custos. Por quê? Porque daí você vai simulando, né? Se eu tiver tantas vendas, né, mas eu conseguir aumentar um pouco o meu valor do meu produto, automaticamente eu começo a ter, né, eu tenho, digamos, uma margem maior de lucro, eu preciso vender menos unidades, né? Em alguns casos você vai avaliar assim, tá, mas se eu conseguir vender com um preço menor, pode ser que eu tenha uma quantidade de vendas maior. E essa é a análise, né, do ponto de equilíbrio. Então, vamos ao que interessa, né? Como é que é calculado o ponto de equilíbrio, né? Uma das primeiras fórmulas ali para calcular o ponto de equilíbrio é feito da seguinte forma. Eu tenho meus custos operacionais fixos, né? Ele fica no numerador, dividido, né, pelo preço de venda da unidade, menos o custo variável. Então, assim, ó, se a gente fosse tentar calcular, né, digamos, é claro que a empresa vende mais de um produto, né? Ela tem uma variedade muito maior. Você pega empresas como, por exemplo, a Van, lojas americanas, né? Eles têm uma quantidade gigantesca, né, de itens, né? Ninguém trabalha hoje em dia sem sistema. Até um pequeno comérciozinho, ele tem todo um sistema. Por quê? Porque a quantidade de itens e para controlar estoque e até por uma exigência legal, emissão de notas e controle e tudo mais, você tem um sistema. Mas para ficar mais fácil a nossa compreensão, vamos imaginar o seguinte, que fosse uma loja que o cara decidiu vender um único produto, né? E esse único produto que ele vende, né, é o preço de venda por unidade. Então, ali, ó, preço de venda por unidade, eu se fosse colocar na fórmula, eu chamo ele, eu sempre gosto de chamar ele ideia de receitas, né? Tipo como se fosse um Rzinho, que é o denominador ali da fórmula. E o custo variável, se eu sou um comércio varejista, é aquele preço, né, que vai depender ali para mim adquirir a matéria-prima. Ou seja, eu vendo, sei lá, me dê um exemplo, né, simples aqui. Digamos assim, ó, o cara montou aqui em Blumenau, em Balneário também tem bastante, né, bastante dessas lojas que vendem capinha de celular. Blumenau tem uns negócios gigantescos, assim, umas lojas gigantes vendendo capinha. Não sei se aquilo se paga, mas enfim, né? O que acontece é assim, ó, o cara compra mercadoria, né, vem da China, ou o cara produz lá com uma impressora 3D lá, as capinhas de celular, né, alguém produz e vende para ele, isso seria, né, o custo variável por unidade, né, que é o custo variável para ele receber cada capinha. Então, digamos assim, ele vende cada capinha R$30 ou R$40 e ele paga em cada capinha R$3, R$4, certo? Então, preço de venda 30, preço da capinha
R$ 3, né? O custo, perdão, custo variável por unidade, R$ 3. E os custos operacionais fixos são aquelas despesas, né, ou aquele custo, né, que faça chuva, faça sol, né, abra a sua empresa ou com coronavírus que você não abriu o seu negócio, né, ele vai existir, né? Então, assim, são gastos que você tem que eles são fixos. Então, assim, mesmo que o seu negócio, né, não esteja operando, por exemplo, questão do coronavírus, né, o cara vai ter a conta para receber, né? Por exemplo, é um aluguel, né, que ele vai ter que pagar todo mês, é uma conta de energia, é o gasto lá de condomínio, se a loja está dentro de algum edifício, alguma coisa, tem um condomínio para que seja pago, né? São gastos também, por exemplo, com todo o pessoal, né, que está trabalhando dentro da empresa e tudo mais. Senhores, o que que acontece? A nossa fórmula aqui, do ponto de equilíbrio, ela vai trabalhar toda a ideia com os custos, tá? Mas vocês vão ver que em questões de concurso e de prova, eu, às vezes, para calcular o ponto de equilíbrio, ele pede não só os custos fixos, como eu utilizo também as despesas fixas para cálculo. Então, assim, ó, tudo que é fixo, né, tipo os custos operacionais fixos, as despesas fixas, elas vão estar lá no numerador, ou seja, elas vão estar aqui em cima, né? O que for variável vai estar aqui embaixo. Então eu tenho, vocês vão ver até questões de concurso, né? Que ele traz o custo variável por unidade e ele traz a despesa variável. Então eu vou somar o custo variável com a despesa variável, né? E esse valor aqui, né? Ele vai ser um redutor aqui do meu preço de vendas, né? Para mim alcançar esse ponto de equilíbrio. O que que esse ponto de equilíbrio aqui ele vai encontrar? Ele está vendo, né? Por unidade. Então, ele está fazendo o preço de venda para cada unidade, o custo variável para cada unidade, o custo fixo total, né? Então, ele vai achar a quantidade de peças necessárias para que a empresa alcance o seu ponto de equilíbrio, né? E ali ele até traz a explicação, ó, o resultado indica quantas unidades precisarão ser vendidas pela empresa para cobrir seus custos operacionais. Ou seja, quando esse volume de vendas for atingido, a empresa terá coberto seus custos operacionais fixos, bem como os custos variáveis. Então, vamos ao exemplo. Ó, aqui ele traz aqui um exemplo, né? Agora apareceu, porque acho que quase que ele caiu aqui. Aqui ele traz um exemplo de uma situação. Ó. Então, vamos pensar numa loja assim, né? O custo operacional fixo, né? Faça chuva, faça sol, R$ 12.000. O preço de venda por unidade, 50. E esse custo variável para ele adquirir lá do fornecedor é 20. Então, o que, que eu tenho, né? Eu tenho meu numerador, meus 12 mil, que são os custos fixos. Eu tenho no denominador o meu preço de venda, menos o custo variável. Ficou 12 mil, né? Menos 50 menos 20 é 30. 12 mil, né? Dividido por 30, igual a 400 unidades. Opa, até tinha minha calculadorazinha aqui, ó. Se a gente quisesse fazer alguma conta, a gente até pode fazer, né? Assim, beleza. Tem que mudar para apresentação. Ah, verdade. Desculpa, obrigado. E eu aparecendo aqui, ó. Quanto tempo que eu tô aparecendo sem querer? Agora só. Beleza, obrigado, Carlos. Obrigado pela atenção. Então tá, ó. Até botei aqui a calculadora. Beleza. Tá? Então, assim, ó. A forma aqui da gente trabalhar é de uma forma bem, bem tranquila e até as questões, quando vocês forem ver de concurso, elas também são nesses moldes, porque o objetivo é que a pessoa entenda, né? No dia a dia e na prática, você tem talvez uma quantidade muito maior, mas você acaba utilizando o sistema para fazer isso, né? Então, assim, ó. Mas que coisa. Deixa eu ver. Vou voltar para mim. Agora estou eu me vendo. E agora aqui. Agora, como é que tá para vocês, pessoal? Tá a apresentação? Só fixar a parte do slide. Tá, deixa eu ver. Não,
Agora, eu estou vendo aqui... Quem é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a Gabriele Feller aqui. Sabrina, você precisa clicar no slide, não o professor. Beleza, mas é legal assim para gente conversar um pouquinho. Ó, vê se ficou bom para vocês. Para mim agora deu certo. Careca, sou eu o problema. Ah, mas é bom para dar uma descontraída também, né? Eu geralmente clico assim, eu nunca vejo ninguém, eu vejo que nunca tem ninguém ali com as imagens, geralmente é só as fotografias. Não, não deu certo, Carla. Professor, não, Oi. não é. A Sabrina não é o problema, é só que ela tem que clicar no slide, não na foto do professor. Não, beleza, beleza. Vê se deu certo agora. É Vou que dar um quando o oi para professor vocês. mudou o slide, ele saiu e apareceu só o rosto do senhor falando. Sim. Ela tem que achar a apresentação e fixar ela para ela abrir. Não sei se ela está entendendo. Entendi. Para mim, é em pessoas. Lá em pessoas eu consigo ver todo mundo. Consigo ver vocês, daí eu consigo, por exemplo, colocar, ó, que nem, ó, coloquei aqui a Cassiane, aí coloquei o Edésio, ó, só vejo fotinho. Você também vê as fotinhas quando eu clico neles? Sim. É. E daí tem uma delas que está escrito assim, ó, Rafael Gueman, sua apresentação. Aí aparece a apresentação. Isso. Deu Nessa certo para que todo está escrito a mundo? apresentação, ela tem que fixar. Daí Isso. vai abrir o slide. Ah, legal. Deu certo agora, pessoal? Deixa eu ver. Carla disse. Ela disse alguma coisa. Ah, aqui, descendo. Achei, valeu. Sabrina disse, não, acontece, eu estou vendo o slide. Beleza, então acho que agora deu certo para todo mundo. Beleza, então aqui a ideia do ponto de equilíbrio, a gente conseguiu achar, né, com tranquilidade, né? Custos fixos no numerador, né? E os custos variáveis no denominador. Eu já aproveitei e já adiantei para vocês, né? É claro, por exemplo, margem de contribuição e tudo mais, eu vou trabalhar só com os custos, né? Mas eu já adiantei para vocês que em questões que trazem a questão da administração financeira, ele tem questões, por exemplo, é uma das questões do exercício, que ele vai trazer não só os custos fixos, como ele vai trazer também as despesas fixas, e ele vai trazer não só os custos variáveis, como ele vai trazer as despesas variáveis. E vocês vão utilizar todas essas informações para fazer o cálculo, tá? Adiante. Aí aqui, no próximo slide, o que ele faz? Ele faz uma demonstração, né, que na hora que o gestor está decidindo como é que ele vai trabalhar, eu posso trabalhar de várias formas, né? Então, ali, ó, vocês observem que nos dados, no 1 e no dados 4, eu tenho a mesma quantidade para que a empresa alcance o ponto de equilíbrio. Só que o que acontece? Num deles, no ponto 1, por exemplo, eu tenho o preço de venda 50, né? O meu custo variável é 20. Ó, deixa eu pegar minha calculadora. O que ele fez aqui, né? Deixa eu botar ela para cá, ó, daí acho que não atrapalha ninguém. O que ele fez? Ele fez assim, ó, os 12 mil são no numerador, né? E depois ele vai fazer 50 menos 20, que vai dar 30, e vai dividir. Então vai dar 12 mil dividido por 30. Achou os 400 que está aqui. O que acontece? Pode haver uma situação onde o custo variável aumente, né? O fornecedor que antes vendia 20, agora ele passa a vender a 30. Para que não haja uma necessidade de ele ter que vender uma quantidade maior, né, o cliente, a empresa acaba repassando, né, isso por preço dela de venda. Ou seja, o fornecedor aumentou 10, o que a empresa foi lá e fez? Aumentou também e repassou isso para o preço de venda, né? Então, o que ele fez? Ele aumentou para 60, 60 menos 30 vai dar os mesmos 30, vai dar 12 mil, né? 12 mil dividido vai dar pelo 30 igual a 400, ok. Outros efeitos aqui, ó. Eu aumentei o meu preço de vendas, então ficou 60 menos 20, 12 mil dividido por 40. Ou seja, eu preciso vender uma quantidade menor para alcançar o ponto de equilíbrio. Bem tranquilo isso aqui, né? Numa outra situação, que é o caso 3, eu tenho o meu preço de venda 50, mas eu tive um aumento do fornecedor. Então, o que vai acontecer? Eu sou obrigado a
vender uma quantidade maior, que são 480 unidades, para alcançar o meu ponto de equilíbrio. Beleza, tá? É bem tranquilo. Aqui, eu acho interessante fazer um comentário que eu acho bem pertinente aqui ao assunto, né? Eu não me lembro, acho que eu já perguntei algumas vezes se vocês tiveram a disciplina de economia. Já tiveram a disciplina de economia? Sim, beleza. A Gabriela disse que sim. Então, assim, ó, o que acontece, né? Vou dar assim, ó, um exemplo que eu vi na prática, no dia a dia, né? E que eu posso até pegar e fazer uma comparação aqui com o Balneário Camboriú, né? Para vocês terem um parâmetro. Pensem o seguinte com vocês, tá? Vocês trabalham numa empresa de contabilidade, né? Muitos já estão trabalhando na empresa de contabilidade ou em alguma outra, né? Ou, digamos, seja uma empresa de contabilidade e ela diz assim, ó, nós temos um cliente que a gente fechou lá no Mato Grosso do Sul e você, né, contadora, vai ter que se deslocar lá e vai passar uma semana lá, né, os seus gastos com hospedagem e com hospedagem, com o avião e coisa e tal, são todos pagos pela empresa, né, mas o que você consumir, na verdade, você vai ter uma ajuda de custo. Mas assim, você não vai precisar apresentar nota, então eu vou dar tantos reais por dia para você, tá? Beleza. Aí você chega lá no hotel, se hospeda no hotel, e você, no primeiro dia, tá morrendo de sede e toma a garrafinha de água que tem lá no hotel. No segundo dia, você dá uma olhada e você vai passar uma semana, você retorna para Santa Catarina, e assim você vai fazer ao longo de 2 meses, tá? Vai passar a semana lá e retorna. Aí pensem comigo o seguinte, daí você olha que a garrafinha no hotel, a garrafinha aquela de 500 ml, ela custa R$ 9. A garrafinha de 500 ml custa R$ 9. Aí quando você desce no hotel, você descobre que tem uma pequena mercearia na frente do hotel, e essa mercearia, ela vende uma garrafa, né, 10 vezes maior, aquela de 5 litros lá, por, nem sei quanto é que é uma garrafa dessa, né? Então, sei lá, vende por R$ 6, R$ 7 com 5 litros. Pergunto para vocês vão passar 2 anos, perdão, vocês vão passar 2 meses, né, nessas idas e vindas, né, viajando e tudo mais, e em hotel, certo? Você pode pegar todo dia e gastar a água do frigobar, ou tomar as garrafinhas da água do frigobar, pagando R$ 9 cada água, ou quem sabe você pode pegar, comprar uma garrafa maior, uma garrafa de 1,5 litro, né, e aproveitar esse dinheiro que sobra para fazer outros investimentos, outros gastos de vocês. O que vocês fariam? Vocês comprariam água do hotel, ou vocês comprariam aquela água que tem na... A Gabriela disse que compraria a garrafa maior de água que tem lá na mercearia. Beleza. E o resto, né? A Maffei também, a Tomelin também. Então, assim, ó, isso que eu estou comentando para vocês, isso foi algo que eu vi acontecer, tá? O que o dono do hotel quis fazer? O dono do hotel, ele quis... O questionamento do dono do hotel é o seguinte, ele falou assim, olha, eu tenho praticamente 100 quartos de hotel, todos eles têm o frigobar com a água, para gelar as garrafinhas de água, e eu tenho o gasto que é da funcionária que faz a limpeza, né? Ela tem que levar as garrafinhas de água, tem que substituir, então eu acho que a minha garrafinha de água está muito cara, tá? Isso não é agora, então esses valores que eu coloquei agora de R$ 8, R$ 9 não é o valor atual, né? Na época o valor era outro. Mas o que ele fez? Ele fez justamente isso que eu acabei de dar como exemplo para vocês. Ele aumentou de tal forma, porque se eu dissesse para vocês assim, ó, que a garrafinha de água custa R$ 3, você talvez não ia lá comprar a garrafa, sair, subir no quarto do hotel com aquela garrafa de 5 litros, ou botar dentro da mala, a pessoa coloca dentro da mala, um monte de compra, coisa e tal, né, para não ficar passando na recepção. Você não faria isso, né? Só que se o cara bota o valor muito alto, o que acaba acontecendo? O cara vai lá, usa o frigobar igual, então o frigobar fica gastando a energia da mesma forma, e ele pega aquela garrafa de 5 litros e bota na geladeira, ele vai passar a semana toda lá, ele já está pagando pela hospedagem, né? E foi o que aconteceu.
o dono da empresa, ele pegou e ele majorou o valor da garrafa de água, refrigerante, de tudo que tinha no frigobar, né? Ele subiu bastante e ele viu as vendas do frigobar praticamente, né, a receita do frigobar dele foi muito menor. Então, apesar de ele ter subido o preço, ele fez com que aquela questão que vocês tiveram em economia, né, da oferta e da procura, ele elevou tanto o preço que ele não tinha mais pessoas dispostas a pagar aquele preço. Então, o que se viu na prática foi o seguinte: apesar dele ter aumentado o preço, que automaticamente, digamos, ele poderia vender a mesma quantidade, ele teria uma receita maior, o que aconteceu foi que as pessoas não estavam dispostas a comprar. Não estando dispostas a comprar, a receita caiu, ele continuou com a mesma receita, digamos, a mesma receita não, ele continuou com o mesmo gasto, né, que era a moça da limpeza acompanhar, verificar os frigobares, passar nos frigobares, com a diferença que ele passou a não vender nada e ele tendo os mesmos gastos com a energia elétrica, porque os frigobares permaneceram ligados. Né, o cara, eu tinha um hotel de um padrão, era, né, porque se falava de estrelas, né, 4 estrelas, e daí ele tendo os gastos lá com a energia elétrica, não ia tirar o frigobar, né, o hotel sem o frigobar, e sem ter as receitas. Então aqui, isso é algo que eu acho que é interessante comentar, porque às vezes a pessoa pensa assim, basta aumentar o preço, e aumentar o preço não necessariamente vai significar um aumento de receita. Se o preço estiver fora do que a pessoa esteja disposta a pagar, ele vai fazer ainda com que as receitas dele diminuam, tá? Achei interessante comentar também. Beleza, aqui então a gente viu, né, a questão da variação do preço ou a variação do custo variável e o quanto isso impacta, né, na quantidade para alcançar o ponto de equilíbrio. Aqui ele mostra da mesma forma, né? Então eu tenho assim, ó, o meu custo fixo, eu vou olhando para cá porque eu tenho daí outra tela, né? O meu custo fixo, né? E o meu custo variável, ó. O que que acontece, né? O meu total aqui de gastos, né, vai ser a soma dos dois. Então, o meu custo variável, ele começa aqui no gráfico, ó, lá, subindo do meu custo fixo, né? Aqui, ó, é justamente onde ele encontra o ponto de equilíbrio, porque essa minha linha aqui, que ela parece um amarelo, laranja, né, é justamente aqui da receita, ó. A partir desse momento aqui, se a gente seguisse mais adiante, né, a receita seria maior, né, do que o meu somatório do custo variável e dos meus custos fixos. Então, desse ponto para cá, eu começo a ter lucro, né? Daqui para baixo é prejuízo, e aqui é quando empatou, né? Se a gente pegasse como exemplo, olhem só, a gente viu que são 400 unidades, né? Deixa eu voltar aqui o slide, e deixa eu voltar, pode ser aqui, ou até aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. O que ele quer mostrar aqui, ó? A gente viu que são 400 unidades, né? E o preço de venda é 50. Se eu multiplicasse aqui, ó, 400 vezes 50, significaria um faturamento de 20 mil reais. Ou seja, com 20 mil reais, eu não tenho nem prejuízo, nem lucro. Eu tenho ponto de equilíbrio. Né? O que eu fiz? Preço de venda vezes a quantidade. Se eu fosse ver agora em relação aos custos, tá? O meu custo variável é de 20, beleza? Se eu multiplicar pela quantidade, 400, vai dar 8 mil, e 8 mil é o custo variável. Se eu somar 8 mil com os 12 mil dos custos fixos, eu vou encontrar os mesmos 20 mil. Ou seja, de um lado eu vou ter a receita 20 mil, do outro lado eu vou ter os custos 20 mil. 20 mil, 20 mil, ou seja, não tem lucro nenhum. Beleza? Entenderam isso aqui que eu queria comentar com vocês? Sim, né? Sim, beleza. Ó, aqui, o que ele está mostrando nos gráficos são justamente a variação, né, conforme ali os valores, né, em relação, que nem ele mostra aqui, ó, custo variável de 20, 25, 30 e o valor da receita. Aí tem os gráficos conforme aqui. Aqui eu tenho, né, o que acontece em relação ao ponto de equilíbrio com algumas variações. Então, a fórmula a gente viu, e ele diz ali, ó, o aumento de uma variável e qual que é o efeito. Então, se eu aumentar o custo operacional fixo, que nem a gente tinha no exemplo, 12 mil, e agora o custo operacional, perdão,
o custo operacional fixo passa a ser, né, 14 mil, eu vou ter que ter um aumento na quantidade, né, a ser vendida para alcançar o ponto de equilíbrio. Se eu tiver um aumento no preço de venda, eu vou precisar vender menos peças para alcançar o ponto de equilíbrio. E se eu aumentar o custo operacional variável, eu automaticamente, né, vou ter que aumentar a quantidade vendida, tá? Aqui é uma tabelinha, achei interessante, trouxe para vocês também. Eu posso fazer esse cálculo, a gente viu que a gente calculou por unidade, né? Eu calculei assim, ó, o preço de uma unidade, o custo variável de uma unidade. Aqui, ele vai dizer o seguinte, você pode calcular, não por unidade, mas você pode calcular pela receita total. Então, ele traz aqui, ó, custo fixo de 20 mil, o exemplo já traz aqui com a resposta, né? Ele traz a receita total, 75 mil, e ele traz quanto que foi o custo variável total. Então, ele fez assim, ó, 20 mil dividido, né, pela diferença de 75 mil menos 25 mil. Ou seja, 20 mil dividido por 50 mil. A resposta deu 0,40. Meu Deus, professor, o que é o 0,40? Significa que a empresa alcança o ponto de equilíbrio em 40% daquele faturamento. Seria o mesmo que eu fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar minha calculadora de novo, né? Seria o mesmo que eu fazer assim, ó, 75 mil, que é o faturamento total, vezes 0,40. Ou seja, a empresa alcança o ponto de equilíbrio com 30 mil, né, 30 mil de faturamento. Tá? Ele vai ter 30 mil de faturamento, e no outro lado, se a gente for pensar ali em relação aos custos, eu teria também, né, os 20 mil provavelmente dos custos fixos, né, mais 10 mil de custo variável. Mais adiante ele faz algumas considerações que ele diz, olha, admitindo-se que a receita total corresponde a 2.500 unidades e, consequentemente, o preço unitário, né, de venda é de 30, teríamos. Aí ele fez todas as contas aqui para descobrir, né, dizendo assim, olha, na verdade o que eu tenho ali, né, ó, são 1.000 unidades vezes 30 reais, os 30 mil que a gente conseguiu calcular de uma forma bem tranquila, né? Beleza, aqui a gente viu uma outra forma de calcular o ponto de equilíbrio, não por peças que nem a gente viu antes, mas em percentual, e esse percentual correspondeu aqui, né, a 40%, a gente conseguiu achar o valor. Aqui ele traz mais as informações para aquela mesma conta, trazendo como se fosse da fórmula inicial. Aí eu faria, né, preço de venda 30, custo variável 10, então 30 menos 10, 20, 20 mil dividido por 20 igual a 1.000 peças. Tá? Legal? Tranquilo, isso aqui do ponto de equilíbrio até esse momento, né? Acho que não tem dificuldade. Vocês vão ver que as questões são bem fáceis também. Eu até acabei me alongando um pouco, dando alguns exemplos, mas o pessoal vai super bem, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho um gráfico que ele justamente mostra, ó, que a partir daqui é prejuízo, esse aqui é o ponto de equilíbrio, e a partir daqui, ó, é justamente o lucro, né? Custos fixos, custos variáveis, custo total, ó, e aqui a receita total. Bem legal esse gráfico aqui para visualizar, né? Custos fixos, custos variáveis. Aqui ele está mostrando em quantidades, ó, 1.000 peças, né? E a receita total que ele está querendo trazer aqui com essa linha. Fechou. Tem que comentar com vocês que o ponto de equilíbrio ele tem algumas nomenclaturas. Eu tenho o ponto de equilíbrio contábil, que foi o que a gente acabou de calcular. Eu tenho o ponto de equilíbrio financeiro, aí ele traz ali a definição do ponto de equilíbrio financeiro, e eu tenho o ponto de equilíbrio econômico. Vamos ver o que ele vem dizer, o que é cada um deles. Vou ler então com vocês aqui o slide. Ele diz assim, ó, o ponto de equilíbrio contábil é obtido quando há um volume monetário ou físico suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixas, ou seja, o ponto em que não há lucro nem prejuízo contábil. Beleza, a gente estava calculando isso. Agora ele traz uma outra definição, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Ele é representado pelo volume de vendas necessárias para que a empresa cumpra os seus compromissos financeiros, né? Vamos dizer, daqui a pouco a gente já vai explicar. E o ponto de equilíbrio econômico ocorre quando existe um lucro na empresa e essa busca comparar e demonstrar o lucro da empresa em relação a uma taxa de atratividade
que o mercado oferece ao capital. Deixa eu ver se no slide eu comento mais alguma outra coisa. Não. Deixa eu abrir um slide extra aqui, então, para comentar com vocês. Deixa eu puxar para cá. E aqui, ó, só para a gente... A ideia seria assim, né? A gente falou, né, que o ponto de equilíbrio, ele era igual, né, ao custo fixo dividido, né, pela receita ali, que é o preço de venda, menos o custo variável. Foi isso que a gente foi calculando, né? Eu não botei aqui um sobre o outro para ficar mais fácil, botei a barra aqui para entender que é divisão. No ponto de equilíbrio, né, ó, que nem ele traz aqui, ó, nos slides, né? O ponto de equilíbrio financeiro, o que que eu tenho? Eu tenho um valor para cobrir os custos fixos, e ali ele até traz, ó, deixa eu até voltar aqui para não gerar nenhuma dúvida. Aqui no ponto de equilíbrio contábil ele fala, ó, tanto os custos quanto as despesas fixas. Então aqui, ó, no ponto de equilíbrio contábil, eu poderia ter tanto os custos fixos como as despesas fixas. E aqui, ó, eu tenho os custos fixos, né, que vão subtrair mais custos variáveis mais as despesas variáveis, tá? Isso aqui é a ideia do ponto de equilíbrio contábil. No ponto de equilíbrio que a gente acabou de ver aqui no financeiro, o que que ele vai fazer? Ele vai considerar, né? Aqui eu acabo botando a fórmula sem considerar isso aqui, mas eu só queria que vocês entendessem que as despesas variáveis e os custos variáveis, eles poderiam aparecer aqui também, tá? Beleza. Assim acho que fica mais fácil para a gente trabalhar. Ó, no ponto de equilíbrio financeiro, ele diz assim, ó, pode ser que seja necessário, né, mais um valor para cobrir aqui o que eu tenho aqui de juros com empréstimos, né, ou gastos com os empréstimos, as minhas despesas financeiras. Ele vai trazer, acho que ele traz como despesas financeiras, é isso? Tá? Que seria, às vezes, algum valor com gastos ali com empréstimos, né, e alguns financiamentos. E, por fim, ele traz a situação do ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico, ele é a mesma ideia do que a gente acabou de ver ali do ponto de equilíbrio contábil, só que ele diz assim, ó, a empresa ela vai ter uma certa lucratividade. Vou dar um exemplo, tá? Para a gente calcular. É uma situação, por exemplo, a empresa tem, com aquele mesmo cálculo que a gente fez antes, para ficar bem fácil, tá? A empresa tem custo fixo de 12 mil, ela tem um preço de venda de 50 reais, desculpa, e ela tem o custo variável de 20. Foi a conta que a gente fez. Lembram que a gente fez logo no comecinho? Aí ele diz assim, ó, eu tenho uma lucratividade que eu quero alcançar, que é uma lucratividade de 10 mil, ou um lucro, né? Uma lucratividade é um lucro de 10 mil. Como é que a gente vai fazer a conta? Eu vou ter a conta o seguinte, eu vou ter os 12 mil, eu vou ter que somar os 10 mil aqui da lucratividade, né? Que vai estar no numerador, e vou dividir pela subtração aqui, ó, preço de venda 50 menos 20. Então vai ficar no total assim, ó. Posso apagar isso aqui, pessoal? Vai dar zebra. Deixa eu fazer o seguinte. Não sei se vai dar coisa, eu queria pegar o... Beleza. Ó, aí o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, ponto de equilíbrio financeiro é igual 12 mil mais 10 mil, tudo isso aqui dividido por 50 menos 50 menos 20, né? Isso vai ficar o quê, então, né? Vou puxar para cá. Ó, como é que vai ficar isso aqui, né?
Ele não quer me deixar editar. Vai ficar assim, ó. 22 mil, né? Dividido por 22 mil dividido por 30. Quanto que dá 22 mil dividido por 30, pessoal? Ó, 22 mil dividido por 30. Ou seja, 733. Vocês lembram que antes era 12 mil dividido por 30, né? E dava um total de 400 peças. Aí no ponto de equilíbrio ali, que a gente acabou de ver, no ponto de equilíbrio econômico, ele quer descobrir, considerando que a empresa, além de pagar as despesas, que ele tem um lucro de 10 mil. Né? E esse lucro, ou lucratividade, né? Depende como é que ele vai chamar, que eu só quis fazer tipo de informação ali, né? Esse 10 mil a mais significa que ele vai ter que ter 333 peças, ponto 33 não existe, né? Seria quase 334 peças a mais para conseguir, né, suportar esses 10 mil ali de lucro. Beleza? Entenderam? Não sei se no quadro era mais fácil, né? Com o slide, eu não sei se... Isso, beleza. Que bom, graças a Deus, Carla entendeu. Fiquei feliz, né? Fiquei preocupado. Vai que o pessoal, com esses meus slides aqui, um monte de bagunça aqui. Beleza. Então tá. Então a gente conseguiu entender, né? O ponto de equilíbrio contábil, que a gente mostrou com a fórmula. Falamos do ponto de equilíbrio financeiro, que ele vai considerar ali um determinado valor. A empresa tem 10 mil ou tem 5 mil para pagar, né, com empréstimos, tá? Vai considerar uma despesa financeira. E o ponto de equilíbrio econômico, que ele vai considerar lá uma margem de lucro, tá? Eu comentei lucratividade porque uma das questões que vocês vão ter, ele vai dizer uma lucratividade, daí eu peguei a mesma ideia como exemplo. Senhores, então até aqui a gente trabalhou com a ideia, né, do ponto de equilíbrio, e agora a gente vai abordar a ideia da alavancagem. Qual que é a ideia a questão da alavancagem? É que assim, ó, tentei tomar um cuidado para não comentar, não pular os passos ali na frente com vocês, mas a ideia é assim, ó, eu tenho lá um determinado faturamento, né? Então, desse faturamento, eu tenho 20% que me sobra lá como lucro operacional. A pergunta é, pensando na lógica, né? Se eu aumentar minha receita em 50%, será que meu lucro operacional ele aumenta em quantos por cento? Será que ele vai aumentar em 50% também? O que vocês acham? Se eu aumento meu faturamento em 50%, né, obrigatoriamente meu lucro operacional vai aumentar 50%? Escrevam ali no chat o que vocês acham. Sabrina disse que não. Só a Sabrina disse que não. Os demais não disseram nada. Então, isso é o que eu considero como resposta de vocês. Ixi, né? Sabrina, você está certa. Então tá, ó. Olha como é que é a lógica, né? E como é que funciona. Esse é um assunto bem interessante, né? A ideia da alavancagem, ela tem essa nomenclatura justamente por causa de Arquimedes, né? Lembram da Arquimedes? Vocês devem ter tido nas aulas ali quando tiveram, né, no ensino médio, no ensino fundamental, né? Arquimedes era aquele que justamente disse assim, né? Me deu uma alavanca e um ponto de apoio, né? A alavanca, né? O bastão lá, uma alavanca e um ponto de apoio que eu levantarei o mundo, né? A ideia da alavancagem é justamente isso. Né, que nem a Sabrina corretamente respondeu, né, dependendo, eu tenho um acréscimo na receita, e esse acréscimo na receita, ele tem um impacto muito maior no meu lucro do que o que eu aumentei. E a gente vai ver isso agora, tá? Como é que acontece, o que acontece. Primeiro a gente vai ver a ideia de definição, né, da alavancagem. Então ele traz assim, ó, a alavancagem é o produto do uso, né, dos ativos ou fundos a um determinado custo para multiplicar os retornos para os proprietários da empresa. Em geral, os aumentos da alavancagem, eles resultam em elevações do retorno e do risco, ao passo que diminuições da alavancagem provocam reduções do retorno e do risco. Eu, mais adiante, vou comentar com vocês a respeito disso, mas assim, ó, eu vou tentar já adiantar um pouco. O que acontece? O que eu utilizo, né, na questão da alavancagem e a questão do ponto de apoio e tudo mais, eu vou justamente utilizar os meus custos fixos
para alavancagem operacional, e eu vou utilizar os meus gastos com empréstimos, que esses gastos vão ser fixos, para alavancar, né, para aumentar ali a questão da minha alavancagem financeira. Só que o que acontece? Pensem comigo. Se eu tenho, né, um custo fixo elevado, né, na minha organização, professor, como é que poderia ser um custo fixo elevado? Pensem o seguinte, eu posso ter toda a minha produção fabril própria, onde eu tenho todo o maquinário e eu tenho tudo funcionando. Então, que nem agora coronavírus, a empresa está totalmente parada. Se a empresa estiver parada, né, eu tenho todo aquele gasto do meu maquinário parado e a minha produção não funcionando. Vocês concordam que se eu tenho um negócio grande, né, o meu custo fixo é elevado, né, eu consigo ter um retorno maior se eu boto a produção a todo vapor, só que o meu retorno vai ser maior, só que o meu risco vai ser maior. Por quê? Porque a empresa está parada e meu gasto está lá. Eu vou ter que pagar e vou ter que honrar meus compromissos. Beleza? Concordam? Entenderam? Vou dar o exemplo contrário agora. Pensem o seguinte, que eu tenho lá minha facção, né, minha produção lá têxtil, só que ao invés de eu ter próprio, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi terceirizar toda a minha, ou boa parte da minha produção fabril. Ou seja, eu não tenho maquinário, eu simplesmente, né, ou tenho maquinário só para algumas etapas produtivas, e eu mando tudo para outras empresas para fazer a facção externa. Então eu tenho lá uma empresa que faz toda a parte de costura, aí da costura eu mando para uma outra terceirizada que bota os botões da camisa e faz todo o processo fabril. Deu coronavírus, certo? Com o coronavírus, eu não estou produzindo. Só que eu não tenho todo aquele custo fixo. Por quê? Porque o custo fixo, ele está justamente aonde, né? Seria no maquinário, que é terceirizado. A mão de obra, toda terceirizada. Ou seja, se eu não tenho produção, eu não tenho aqueles gastos, né? Diferente de se eu decidir, né, incorporar tudo, digamos, para a minha produção ali da minha empresa, o meu custo fixo ele é muito maior. Eu consigo ter um retorno muito melhor. Por quê? Porque se vocês forem pensar, quando eu tenho a equipe terceirizada também vai ter o lucro dela. E esse lucro que a empresa deseja alcançar, né, ou digamos assim, ó, eu não vou ter um lucro tão grande que eu teria se eu fizesse toda a parte fabril. Só que numa situação onde eu não estou operando, o meu risco é muito maior. Se a minha produção cair, né, a minha possibilidade de quebrar e eu ter uns custos fixos, ela é muito maior. Entenderam? Concordam com isso? Ainda mais com esse assunto de coronavírus, dá para a gente pegar bem no nossa prática do dia a dia aqui. Que você entenderam isso que eu quis comentar? Deixa eu ver o que o pessoal colocou no chat. Isso, muito bem, né? Ninguém colocou nada. Acho que o pessoal já nem está mais aí. Pessoal, vocês estão vivos ainda? Lili, sim. Que bom, Lili, feliz. Beleza. Ó, pessoal, queria comentar isso com vocês, porque na prática a gente teve um trabalho bem bacana de um TCC de um aluno que era um excelente aluno, né? E ele quis demonstrar qual que foi a estratégia dele na tomada de decisão para o Parque Fabril. Foi um estudo bem bacana, e ele justamente trouxe essa situação, né, da decisão do porquê que ele decidiu por terceirizar boa parte do processo fabril, né, tomando todo um cuidado para que, digamos assim, ó, esse terceirizado não viesse a ser depois um concorrente no futuro. Então ele dividiu, né, o processo em diversos terceirizados. Ele acaba tendo um lucro menor, né? Porque ele acaba terceirizando, então aquele terceirizado também tem que ter um lucro, só que daí ele minimizou o risco. Só que se a gente fosse pensar, né, como que eu poderia ter um maior retorno, seria justamente utilizar, né, a ideia da alavancagem, o teu ponto de apoio, né, com os custos fixos no primeiro momento, tá? Ficou meio... Eu sei que vocês entenderam a lógica, mas não entenderam a questão dos cálculos. Agora a gente vai ver a questão do cálculo em si, tá? Só que quis comentar um pouco adiante, ainda tem mais algumas informações aqui nos slides que ele vai falar a respeito da alavancagem. Então vou voltar aqui para a tela da alavancagem. Aqui, no slide, né? Então lá, ó, o grau de alavancagem na estrutura de capital da empresa, né, a combinação de capital próprio de terceiros,
pode afetar significativamente o valor pelo efeito sobre o risco e retorno, né? Aqui pensando assim, porque o que acontece? Pensem também comigo, né? Se eu tenho só capital, nossa aula passada de custo do capital, se eu tenho só meu capital próprio, às vezes eu não tenho recursos para fazer uma mega empresa, né? E não consigo ter uma quantidade de vendas diárias tão grandes quanto eu conseguiria com uma quantidade grande ali de empréstimos. Agora, se eu consigo os empréstimos, o único cuidado que ele quis falar aqui a respeito do grau de alavancagem é que, às vezes, o meu crescimento pode gerar certa desconfiança, né? Tanto no investidor, quanto, às vezes, no próprio banco, levando a uma situação, né, onde eu elevo muito meu risco e, às vezes, acabo fazendo meu negócio, o que era para ser no momento bom pode ser ruim. Mas a lógica é a seguinte, vale sim a pena, né, você alavancar, e o objetivo justamente é aprender ou entender como é que funciona a alavancagem, fazer alguns cálculos de alavancagem e ver o quanto você consegue ter em relação ao retorno, tá? O assunto da alavancagem é bastante comentado, realmente é um assunto que algumas pessoas acabam tendo bastante dúvidas, assim, antes de conhecer, mas ela é bem interessante. Esse quadro aqui agora, ele mostra justamente o que vem a ser a alavancagem operacional, a alavancagem financeira e a alavancagem total. Então, ali, ó, entre a variação, né, entre o lucro antes dos juros e do imposto de renda, que é o LAGIR, a gente conhece como LAGIR, esse aqui é do livro do Gitman, aí ele chama LAGIR, mas é o LAGIR, né? Se conhece como LAGIR, que é o lucro operacional, eu consigo calcular a alavancagem operacional, que a gente ainda não calculou, mas vai calcular. E a variação entre o lucro por ação, ou lucro líquido, se às vezes a questão não trouxer o lucro por ação, e o lucro operacional, é o que justamente vai me dar a alavancagem financeira. A gente vai tudo calcular, tá? A gente está só vendo o quadro por enquanto. E a alavancagem total é justamente, né, essa variação que eu observo em relação ao lucro operacional, perdão, ao lucro por ação com a receita de vendas. Como é que eu faço esses cálculos da alavancagem? Eu verifico quanto foi a variação de vendas e quanto que foi a variação do LAGIR. Então, assim, eu aumentei a minha receita em 20% e o meu LAGIR, ele aumentou 50% ou 70%, né? Aí, com essas informações, eu vou calcular a minha alavancagem operacional, tá? O que vem a ser a alavancagem operacional, né? O que ele indica? Aí o slide vai dizer, ó, a alavancagem operacional indica a capacidade da empresa de aumentar os seus lucros com um acréscimo de vendas e com apoio, né, a ideia de Arquimedes, né, e com apoio em determinado nível de custos operacionais fixos. E aqui eu trouxe um exemplo, uma simulação, para que a gente tenha como uma base, tá? Então eu tenho lá, ó, as vendas totais, os custos variáveis fixos, perdão, os custos variáveis, os custos fixos, e daí eu tenho lucro operacional. Então, vou dar uma situação aqui, ó, por exemplo, né, no momento zero aqui, né, eu tenho receita 75 mil, menos os custos variáveis 25, né, daria 50 mil, menos custos variáveis, 25 mil, vai dar 50 mil, menos os custos fixos, 20 mil. Ou seja, 75 mil menos 25, 50, 50 menos 20, lucro operacional de 30 mil, né? Tirando a pequena confusão na hora do professor falar, entenderam aqui os 75 mil, né? Vou fazendo as subtrações, vai dar 30 mil de lucro operacional, beleza? Sim. O que ele traz aqui como uma situação para que vocês entendam, tá? Ele traz uma variação, e essa variação ela está aqui no canto superior, em relação às minhas vendas. Vou pegar minha calculadora aqui para fazer junto com vocês. Ó, calculadorazinha aqui em cima junto com vocês, e ele traz assim, ó, situação básica, né? Deixa eu só subir a calculadora um pouquinho. Aqui. Ó, não ficou bom aqui. Vou botar aqui, ó. Situação básica, né? Eu tenho 75 mil e dele diz assim, ó, teve um aumento de 40%.
Oi, pessoal, tinha caído, voltei. Estão aí? Ah, tô vendo o Sanches ali, ó. Ah, que legal. Deixa eu jogar ele aqui na tela. Aqui. Não consigo botar? Bem, enfim, vamos voltar à nossa apresentação. A tela inteira. Vou compartilhar aqui, vai jogar a tela ali do nosso chat. Mas daí eu vou jogar o nosso... Deixa eu puxar aqui. Ele vai jogar o chat ali. Aqui. Agora deu. Deixa eu ver o que o pessoal me escreveu. Beleza. Vou voltar aqui. Ok. Então eu não sei quando é que foi que eu caí, mas o que eu quis explicar é que, por exemplo, aqui ele vai trazendo algumas simulações aqui de acréscimos, né? Então, por exemplo, os 75 mil, que para mim tem um aumento de 40%, eu multiplicaria por 1,4, vai dar 105 mil. Com os custos variáveis, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aumentar por 1,4, né? Ou se eu tenho a calculadora HP, eu boto 40% mais, né? Aí ele vai achar lá 35 mil. É óbvio que o meu lucro operacional, eu não vou aumentar no mesmo percentual, porque eu vou ter que calcular. Por quê? Porque eu tenho os custos fixos. A lógica seria a seguinte, tá? Se eu não tivesse os custos fixos, se eu não tivesse nada de custo fixo e tudo fosse variável, se eu tivesse um aumento de 50% das minhas receitas, o meu lucro operacional aumentaria 50%. O que a gente observa aqui é o seguinte, ó, com os novos valores lá no percentual de 40%, eu tive vendas totais, 105 mil, custos variáveis, menos 35, 105 menos 35 ficou 70. Tá? 70 menos os custos fixos de 20, 50. Olhem só o que acontece. De 75 mil para 105, eu poderia fazer assim na calculadora. Ó. Não é ajuda. Ó, eu pego 105 mil, divido por 75 mil. Resposta 1,4, né? Subtraio 1, eu tive um aumento de 40%. Beleza. Agora, se a gente for observar aqui, né? Se eu tenho 50 mil, que é meu lucro operacional, com um aumento de 40%, e o meu valor anterior era de, aqui ó, 30 mil, dividido por 30 mil, eu tenho uma variação de 1,666, é uma dízima periódica, né? Subtraio 1, né? Ele vai achar 0,66, multiplico por 100, vai dar um aumento de 66%. E a mesma coisa a gente observa com os outros percentuais. Então, por exemplo, com um acréscimo de 60% na receita, eu aumento meu lucro operacional, ele vai ser o dobro. Ele vai de 30 mil para 60 mil, né? Se eu pegar 60 mil e dividir por 30 mil, vai dar 2. Lembram sempre que eu tenho que subtrair aquele 1, né? Então, vai dar 100% de acréscimo. Da mesma forma, se eu diminuir a minha receita ou a minha venda, o que acontece? Os meus custos fixos são os mesmos. Ou seja, se eu reduzir o meu faturamento em 60%, eu vou ter uma queda de 100% do meu lucro operacional. Então, a gente observa justamente o que acontece. Eu zerei. Eu alcancei lá o ponto de equilíbrio, não tive prejuízo, né? Mas eu simplesmente zerei. Então, quanto maior o meu custo fixo, né, maior o meu risco e vai ser maior o meu retorno. Eu acho que é o próximo slide. Vamos dar uma olhada no próximo slide o que ele diz, porque eu acho que eu tenho um próximo slide que ele vai trazer uma outra situação. Deixa eu só puxar aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, custos variáveis 25 e custos fixos 20, beleza? Variáveis 25 mil e custos fixos 20. Vamos para o próximo slide. O próximo slide, ele faz o contrário. Ele colocou o novo custo fixo de 25 mil e o custo variável é 20 mil. Ou seja,
seria, por exemplo, aquela situação que daí ele passa a ter um maquinário próprio para fazer a produção interna, ele não gasta tanto lá com outro terceirizado, os custos variáveis dele vão diminuir, só que o custo vai aumentar. Isso significa que, lembram que eu tinha uma situação de 60% de acréscimo? O novo 60% de acréscimo, ele vai dar uma variação, não de 100 que nem eu tinha anteriormente, mas ele vai dar uma variação de 110%. Lembram aqui com 40% que eu tinha uma variação que deu 66, naquele exemplo anterior? Aqui ele dá uma variação para mais de 73%, né? Então, assim, ó, professor, eu, sei lá, perdi a concentração, não entendi como é que o senhor fez a conta, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu tinha 75 mil, eu vou ter agora um aumento de 50%, só para a gente pegar aqui a conta, né? Deixa eu puxar aqui a calculadora. Ó, então, 75 mil, eu tenho um aumento de 50%. 112 mil. Aí meus custos variáveis vão aumentar 50%, é 20 mil, um aumento de 50%. Vai ser novo custo variável 30 mil, né? 112 mil. Deixa eu botar aqui na calculadora. Ó, opa, 112 mil, opa, é 112.500. 112.500 menos 30 mil menos 25 mil, né? Vai ser igual a, meu Deus, fiz alguma bobagem, mas vai dar certinho, vai dar 57.500, pior que tá gravado isso aqui, né? Vai para o YouTube gravado com cálculo errado ali. Beleza, dá 57.500. A variação de 57.500 e 30 mil, poderia fazer assim, ó, 57.500 dividido pelo lucro operacional que eu tinha anteriormente. Ou seja, houve um aumento de 0,9166, ou seja, um aumento de 50 na receita vai fazer com que eu tenha uma variação no lucro de 91%. Entenderam aqui a questão das variações? Sim, pessoal? Sim, né? A gente já está quase... A gente vai fazer um intervalo quando der umas 8h15, até para poder tomar uma água, dar uma levantada também, não ser tão puxado, tá? Mas estão comigo aqui? Entenderam? Sim, né? Beleza. Então, assim, ó, como é que daí eu faço esse cálculo da alavancagem operacional, né? Ele vai trazer a fórmula que eu posso fazer. E eu faço ele da seguinte fórmula. Eu pego a variação que eu tive no lucro antes do juros e imposto de renda e divido pela variação de vendas. Então, por exemplo, se eu tivesse tido um aumento lá nas minhas vendas, se eu tivesse tido um aumento nas minhas vendas de 10%, e isso tivesse variado o LAGIR de 35%, eu teria algo que é chamado de grau de alavancagem operacional. Um grau de alavancagem operacional de 3,5. Tá? Aí aqui ele traz a explicação, né? Aqui que vem a ser cada um deles. E eu posso calcular com base nos valores. Eu posso fazer vendas menos o custo variável, né, dividido por vendas menos o custo variável menos o custo fixo. De forma geral, é muito mais fácil a gente fazer o cálculo com base, né, aqui, ó, que nem a gente teve aqui na questão, né? Aqui, por exemplo, eu quero calcular o grau de alavancagem operacional, seria uma variação dividida pela outra. Então, ficaria assim, ó, na calculadora. 91 dividido por 50. Grau de alavancagem, 1,82. Vamos calcular aqui o outro, aqui, ó. Vamos ver quanto é que vai dar. Daí vocês vão entender uma coisa importante. Se eu pegar aqui, ó, 110 dividido por 60, deu 1,83. Acho que era 1,83 antes. Eu que vi errado, me cegueta. 73, é porque tem os arredondamentos. 73 dividido por 40 vai dar a mesma coisa. Na verdade, aqui eu tenho no slide o arredondamento, tá? Mas a resposta é o seguinte: o grau de alavancagem, para qualquer aumento, ele vai dar ali o mesmo resultado. Vai dar em torno de 82%, 83%, que é o grau de alavancagem operacional aqui. Ou seja, bastaria eu ter um dos aumentos aqui e saber quanto que foi a variação, eu automaticamente conseguiria calcular o grau de alavancagem com facilidade.
né? E daí eu consigo entender, por exemplo, que quanto maior essa alavancagem operacional, né, maior vai ser o meu retorno e também é maior o risco, né, de uma variação. Por que é maior o risco? Porque quanto mais subir, né, maior é o retorno. Só que também a queda, né, que nem o pessoal diz assim, né, quanto maior o tombo é maior também, né? Então, quanto maior aqui o tombo é maior também. E aqui ele trouxe, né, trouxe aqui nos slides a questão aqui do exemplo de uma conta. Tranquilo até aqui em relação à alavancagem operacional? Acho que sim, né? Que ele trouxe uma conta para a gente ver. Ó, aquele exemplo, a Gabriela disse que sim. Aquele exemplo que eu tentei calcular, ele traz aqui, ó, o exemplo. Aqui ele traz outros valores pelo seguinte, porque a conta que eu fiz foi com o segundo que ele fez aquela variação entre, ele fez aquela substituição ali dos 20, 25 mil do custo variável e do custo fixo, né? Mas aqui a gente pode achar, ó, aqui no caso da primeira conta seria 1,6 e o outro seria 1,82, 1,83, tá? A alavancagem financeira, ela vai seguir nesses mesmos moldes da alavancagem operacional. Ó, aqui é 1,8 que eu tinha comentado com vocês. Só que a alavancagem financeira, a gente vai utilizar o lucro por ação ou lucro líquido e a gente vai trabalhar com a questão do Lagir para fazer a conta. Para a gente dar uma folga e um tempinho, para não ficar eu só falando aqui o tempo todo, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo com vocês, a gente retorna do intervalo, agora são 8h12, 8h13, a gente retorna do intervalo 8h30, eu vou falar pouco tempo, bem pouquinho tempo, sobre a alavancagem financeira, que vocês vão entender que é mais ou menos a mesma lógica, a alavancagem combinada ou total, que é a questão da nomenclatura, né, ela pode ser entendida como alavancagem combinada ou alavancagem total, e daí a gente vai para o exercício que é justamente a fixação. Aí eu vou dar um tempo para que vocês resolvam o exercício e a gente vai fazer a correção em sala de aula, tá? Então, vamos para o nosso intervalo, 8h30 a gente retorna, continua, a gente está finalizando aqui o nosso conteúdo e a gente vai fazer alguns exercícios de fixação do conteúdo, tá bom? Bom intervalo para vocês, um bom cafezinho, uma boa água, 8h30 a gente retorna. Um abraço e até lá.